É isso mesmo. Robert Então, Kiyosaki é o livro Pai Rico, Pai Pobre. Everton, você tá com a palavra. Vai lá, manda ver. basicamente, pessoal, quem aí tiver lido para a gente até debater, é um tema bem interessante. Eu vou abordando as partes que eu achei mais interessante e a gente pode ir debatendo aqui. É um clube do livro mesmo, então sintam-se à vontade, tá? Basicamente, eu li o livro, gostei bastante, tive várias novas percepções, porque eu acho que eu estava indo para aquela direção que ele fala no livro, né? Que você tem que estudar, você tem que arranjar um bom emprego e tem que ficar nisso o resto da vida. Então acaba que você fica preso, ele fala que é a corrida dos ratos. E eu percebi muito isso não só comigo, quanto as pessoas ao redor, principalmente na família. Então, assim, basicamente só esse que eu estou falando assim dessa crítica mesmo que ele traz no livro, que eu vejo bastante tanto na minha própria vida quanto na minha família. Porque desde quando eu me entendo por gente, meu pai e minha mãe me cobram bastante para, no caso, eu terminei curso de direito, para advogar, para passar num concurso, para fazer isso, para fazer aquilo. Então acaba que você fica preso, né? Essa corrida de ratos. E a ideia do autor é totalmente diferente, porque ele fala que quando você está preso nessa corrida de ratos, o problema central é que todo mundo reclama da falta de dinheiro. Então, para mim, o problema central que eu encontrei no livro é basicamente esse: é o dinheiro. O dinheiro ele pode ser algo bom e pode ser algo ruim. E a maioria das pessoas, conforme mostra no livro, levam isso para o lado ruim, porque sempre fica reclamando da falta do dinheiro. Eu mesmo, basicamente, por muito tempo reclamei pelos mesmos motivos. Eu trabalhei 6 anos em um banco e é engraçado, porque independentemente de onde quer que você esteja trabalhando, em qualquer lugar, os problemas sempre são os mesmos. E era engraçado, porque no banco eu ganhava relativamente bem, tinha participação de lucros e tudo mais. E do mesmo jeito, a gente pensava que não tinha dinheiro. E um desses problemas que o autor falou que eu me identifiquei muito durante essa época que eu estava no banco é que eu reclamava do emprego. Falava que estava trabalhando demais, que não estava recebendo proporcional, que o emprego não é daquele jeito. E o autor ele fala, né? Se não me engano, no terceiro capítulo, ele fala quando era criança, que teve essa experiência dele de trabalhar com o pai rico dele, e ele chegou com essa reclamação. Falou: mas eu tô trabalhando muito, eu tô recebendo pouco, a culpa é sua, você é um explorador, você é aquilo. Ele falou: esse caminho que você está seguindo é o caminho que todo mundo segue, é o caminho da reclamação. Você tem que arranjar isso como uma oportunidade, você está reclamando. Sempre recebo aqui vários funcionários falando que eu realmente sou autoritário, eu não estou pagando direito, e o que você está fazendo com isso para melhorar? Então, achei bem interessante. Uma das desculpas também que eu vejo muito em rede social, vejo aqui em casa mesmo, que culpa o governo. A economia está ruim por causa do governo, a gente não consegue ganhar dinheiro por conta do presidente, então entra presidente, sai presidente, a culpa sempre é dele. Então, e a outra também que ele fala bastante que é da sociedade. Da sociedade como um todo. Você culpa a sua família, você culpa as outras pessoas, você culpa, por exemplo, a própria faculdade. Então, a culpa sempre é dos outros, nunca sua. E esse é o maior problema que eu encontrei. Se a gente reclama de dinheiro, por que a gente está reclamando? Porque o problema pode estar em mim mesmo, não nos outros. E é bem interessante isso, porque eu fiz uma pesquisa para ver questão do Brasil, como que é a situação do dinheiro. Eu vi 3 pesquisas, uma foi feita pela ABFIM, que fala que 84% dos trabalhadores brasileiros enfrentam problemas financeiros. Então, isso assim, para mim, está aí quase 90%, quase toda a população. Foi bem assustador para mim ver isso, que 84%, isso quer dizer que praticamente 20%, menos de 20% não enfrenta problema. Então, por exemplo, a gente pode estar enfrentando a minha mãe, o meu pai, meu amigo, qualquer pessoa do lado. Então, eu tenho do BGE também, que foi feito nesse ano, que eu olhei a taxa de desemprego, falou que atinge 11,9 milhões no Brasil. É uma taxa muito alta. E para mim é pior, que eu encontrei assim, que acho que de uma maneira pode desmotivar, mas de outra maneira pode te motivar. Que fala que foi pela PNAD esse, que foi feito no final do ano passado, que 4 milhões de brasileiros que cursaram a faculdade não encontram profissão que exija a conclusão do seu ensino superior. Então isso assim machuca. Isso machuca muito, você fica muito triste. 4 milhões de brasileiros ficam entre 4 a 5 anos estudando
abdicando do seu tempo, de ficar com a família, investindo com dinheiro para não ter retorno, sabe? Eu fiz uma palestra mês passado na minha faculdade, falando justamente isso. A turma era noturno e tinha muitas pessoas de idade. Falei, gente, tenta fazer o curso de Direito, você está gastando seu tempo e seu dinheiro. Para você ver que o que você investiu no tempo, o que você investiu dinheiro não tem retorno, machuca muito. Um ponto importante aqui, só para poder destacar, é que muitas vezes a pessoa acha que sair numa carreira acadêmica vai dar muito dinheiro, e não necessariamente. É importante ter essa clareza que nem sempre ter uma carreira acadêmica vai te gerar muito dinheiro. Não necessariamente isso acontece, né? Eu tenho vários amigos que têm doutorado, mestrado, que tem várias publicações e que não são ricas por conta disso, mas rico no sentido da palavra de ter muito dinheiro ou esbanjar muito dinheiro. Eu tive uma surpresa muito positiva e uma muito negativa com esse livro. A minha surpresa muito positiva foi a primeira regra que ele ensina, que é: os ricos não trabalham por dinheiro. E eu tenho ouvido muito essa frase e eu discordo completamente que as pessoas não devem buscar dinheiro, devem buscar um propósito imaginário que não existe, né? Que muita gente vende isso. Mas o complemento da frase é que me trouxe surpresa positiva quando ele disse assim: os ricos fazem com que o dinheiro trabalhe para eles. Ele não falou de propósito, ele falou o seguinte: enquanto os pobres trabalham por dinheiro, os ricos fazem com que o dinheiro trabalhe para eles. Ou seja, eles fazem de uma forma com que a atividade, o ativo que ele possui, gere dinheiro, e mesmo em época de crise, como o momento que nós estamos vivendo agora. Então ele fala muito sobre isso, sobre investimento, sobre diminuir passivo. E isso está relacionado com um pouco de crença, né? Então esse foi o meu fator positivo do livro. Foi a primeira lição número 1, eu achei muito massa. Mas em compensação eu tive uma análise um pouco negativa, que aí vocês podem até comentar depois o que vocês acham, que foi essa abordagem dual, sabe? Pobre e rico. Essa abordagem, digamos assim, estereotipando. Coisa que eu não gosto muito, né? Então tem vezes que ele fala assim: quebrar é passageiro, a pobreza é eterna. Não sei, sabe? Tem algumas coisas que eu me seguro um pouco para poder concordar. Mas, de fato, essa questão da lição número 1, que os ricos não trabalham por dinheiro, mas sim o dinheiro trabalha para eles, eu achei muito massa. Tati, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Então, eu tive assim... eu fiquei muito triste quando eu li, porque eu fiz exatamente o que o livro tá mandando não fazer. Eu moro num apartamento hoje que eu comprei antes de casar, antes de noivar, porque eu queria ter um patrimônio, eu queria ter alguma coisa que se pagasse, e realmente ele se pagava e ainda me dava um retorno. Aí casei, passei a morar nele. Aí eu falei assim: gente, esse apartamento já tá pequeno pra mim, já tá pequeno, tô ficando louca aqui. O que a gente fez? Ganhou um dinheirinho, comprou uma casa, assim, tá terminando de construir, né? Aí eu falei assim: gente. Aí depois, lendo o livro, eu falei assim: meu Deus, eu podia tanto ter investido esse dinheiro e hoje tá com ele mais tranquilo, assim, porque aí eu já falei, aí o Elker já veio: mas eu não quero essa casa mais, que agora eu quero construir outra casa, porque não sei o quê. Aí então a gente tá totalmente, eu tô o pai pobre, assim, a mãe pobre. Mas isso é cultural, isso é cultural, acontece muito. Por exemplo, o meu pai, Tati, ele é um cara que ele é assim, ó, ele não se desfaz de nada. Se tiver um palito de dente em casa, o palito não pode vender. Não se desfaz de absolutamente nada. Mas pai, tá dando prejuízo. Não pode vender, porque é uma desonra vender. É uma desonra vender. Né? Mas assim, é uma crença da classe média e realmente da classe pobre também. De fato, se você pegar historicamente, aquilo que é colocado na mente nossa estude, porque o estudo vai te salvar, faça isso e aquilo, siga as normas, siga as regras. E o que o autor coloca, de certa forma, olha, nem sempre seguir as regras vai dar esse resultado que você está achando, né? Claro que não... Pode terminar, Marcia. Eu passei isso assim: você não quer minha vida, então você tem que estudar. Não, a gente não escuta isso o tempo inteiro, porque aqui eu escutei demais. Não, mas você quer a minha vida do seu pai, que a gente tem que trabalhar todos os dias? Eu acho assim, todo mundo tem que trabalhar todos os dias, né? Hoje eu vejo assim, né?
tudo que eu investi na faculdade, eu sei que hoje, para mim, no meu trabalho, ter feito direito me ajudou demais. Porque eu costumo dizer que é difícil eu assinar alguma coisa, fazer algum negócio que não vai dar certo. Então, me acrescentou minha parte intelectual. Mas assim, gente, não tem nada a ver comigo. E o que o Everton falou mexeu muito comigo também. Falar assim, olha, você investe tempo, investe dinheiro, investe um sonho naquilo ali e nada vai te trazer o retorno. E aí, eu vi muito no Robert, né? Isso. Não, é? Robert. Né? Eu vi muito nele um coach, sabe? Ele falava assim pra pessoa, mas você acha que, na verdade, no Pai Rico, o que você acha que deve fazer? Ele sempre buscava soluções e isso se encaixa muito comigo. Na minha vida, eu tento, na maioria das vezes, não olhar o problema e gastar minha energia pensando na solução. E isso eu vi muito nele, que ele falava assim, não permito que fala que não pode comprar isso, não tem dinheiro para comprar isso. O que eu vou fazer para comprar? Isso, né? São duas percepções totalmente diferentes, né, Tati? Totalmente diferente. Isso faz muita diferença. Na minha vida, eu deparo muito com as pessoas que estão no primeiro pensamento ainda. Ontem, inclusive, gastei assim 1 hora, porque a pessoa não saía do estado inicial, só pensava no problema. Aí teve uma hora que aí eu já estressei, né? Falei assim, pelo amor de Deus, você tem 1 hora que tá me falando do problema, vamos pensar na solução que a gente já tinha saído daqui. Então esse é um senso de autorresponsabilidade muito grande. O livro trata disso sem usar essa palavra, sabia? Ele trata de autorresponsabilidade, mas em nenhum momento ele usa essa palavra, né? Achei interessante. Ele usa histórias para contar. E apesar dele dizer que é um mau autor, acho que ele não é tão mau autor assim, não. Uma coisa que eu acho também legal que ele fala é que a vida das pessoas é eternamente controlada por 2 emoções, medo e ambição, né? Então a gente faz escolhas... Mas a ambição, acho interessante quando ele fala da ambição. Por quê? Porque a ambição, em alguns casos, ela é vista de um ponto negativo. Isso eu vejo muito aqui em casa. Por exemplo, quando eu fui tomar a decisão de sair do banco, a primeira coisa que eu vi foi e o ticket de alimentação? Sabe? Meu pai e minha mãe preocupados, realmente, eu entendo o salário, o ticket, tudo que eu tinha, eles queriam o meu bem, mas é outra percepção diferente da que eu tenho, que eu não estava tão bem. Então, assim, quando você tem aquela sua decisão, de certa maneira pode ser negativa para eles. E é onde está esse lado negativo da ambição, mas pelo contrário, é um lado positivo, e é o que ele fala. Por exemplo, igual a Tati estava falando, a pessoa está na faculdade, talvez não é aquilo que ela queria, ou não é aquilo que ela quer seguir, e ela quer parar. Mas as outras pessoas, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, que a ambição de um lado ficou meio bem, como que eu posso falar? Ficou taxada, sabe? Você não pode pensar em você, você tem que pensar nos outros. Isso foi até interessante. Hoje, eu vi isso aqui em casa. Eu estava lendo o livro, e como está em home office, minha mãe é muito complicada, porque eu não estou em home office, eu estou à toa em casa. Então, quando eu estou aqui no meu quarto, estou lendo. Aí chegou meu avô e minha tia, começaram a fazer festa, e Everton, vem cá, mãe, eu estou lendo um livro, estou fazendo minha apresentação, depois eu vou. Você tem que vir aqui. Você tem que vir aqui. Então, sabe, assim, eu só quero falar desse lado mesmo que fica taxada a ambição, porque quando você pensa em você mesmo, as pessoas, você é egoísta, você é aquilo, mas pelo contrário, você tem que pensar no lado positivo, realmente. Eu estou pensando em mim, quando terminar eu posso falar com vocês, não é isso que você está pensando, mas é para você ver como um lado positivo, sabe? E era algo que me machucava muito, porque eu não via algo positivo, eu sempre achava que era um lado ruim, essa ambição. Mas eu acho que é totalmente o contrário. Verdade. A diferença entre ambição e ganância, como a Tati falou aí no comentário. Né? Beleza, manda ver, Everton. Eu acho interessante que você falou do primeiro capítulo, que ele fala que os ricos não trabalham pelo dinheiro. Eu acho que hoje a população brasileira praticamente trabalha para pagar a conta e para sobreviver. Então, eu acho que isso reflete muito nesses dados que eu passei para vocês. Que praticamente essa lição que ele coloca no primeiro capítulo foi muito grande assim para mim. Porque realmente eu via que minha vida estava indo para esse rumo. De querer, por exemplo, você estudou, aí você vai advogar e você vai ficar nessa vida para sempre.
Sendo que meu objetivo não é ficar rico, mas é ficar tranquilo comigo mesmo, sabe? Eu não quero ficar bem tranquilo, quero ser livre. Então, eu vi que, por parte, assim, no livro, o autor trabalha muito isso, que você, se você quer liberdade, esse caminho que você está seguindo não vai te dar liberdade. Esse é um caminho que você vai trabalhar para pagar a conta. Isso existe, gente, porque no banco, eu era caixa, mas os mesmos gastos que eu tinha, não sobrava dinheiro, quem era gerente geral também tinha, quem era gerente administrativo também tinha, o dinheiro não sobrava. Eles ganhavam mais, mas não sobrava. Isso é muito engraçado, é educação financeira, igual ele fala. Se você não tivesse educação financeira, você vai trabalhar para sobreviver. Isso eu vejo. Eu saí do banco, mas eu tenho vários amigos bancários que hoje não saem do banco porque não teve educação financeira e porque trabalha para pagar a conta. Quando eu fui sair, planejei um ano antes, então saí com tudo pago. Então foi bem tranquilo. Eu tive essa educação antecedente. Mas hoje eu vejo pessoas que sofrem humilhação não saem do banco. Por quê? Porque não teve educação financeira e realmente está trabalhando para pagar a conta. E aqui o autor fala, se você quer ser rico, mas eu vejo por outra percepção, acho que se você quer viver bem, independente de ganhar muito dinheiro ou pouco, acho que é bom você ter essa liberdade. E ele trabalha muito, eu acho que é uma visão, cada livro tem uma visão, essa é a visão dele, é de você aumentar seus ativos, que igual ele fala no capítulo 2, que é a alfabetização financeira, que tem o ativo e o passivo. O ativo é aquilo que você ganha e investe, o passivo é o que você perde. Então, eu vejo assim, por um lado, que o ativo é quando você começa a investir em você mesmo. Por exemplo, você trabalha em tal lugar, mas investe em alguma outra área, talvez um curso, talvez sessões de coaching, sei lá, algum outro serviço que gere rende para aumentar seu ativo. Que eu acho que quanto maiores percepções, maiores, como eu posso falar, como se fosse tipo uma teia de aranha, sabe? Quanto maior for o arco, maior você fica bem consigo mesmo e para de reclamar do dinheiro. Só é importante ter cuidado com o conceito de ativo, né? Que ele fala muito bem nisso. Sim. Por exemplo, para o meu pai, ter ativo é ter um imóvel, ter um apartamento, não pode se desfazer de nada. Mas pode ser o contrário. Isso é um passivo, na verdade, muitas vezes, porque você está gastando com condomínio, com água, você está gastando com luz, com reforma, com os móveis que tem ali dentro. Então, isso está sendo um gasto. Se a sua coluna de ativo não aumentou e você compra um imóvel, o resultado é que você está aumentando a sua dívida, descapitalizando-se e com isso, né, tendo um prejuízo. Então, qual é a lógica por trás do que ele fala? Né? Que você primeiro tem que aumentar o seu ativo. Então, primeiro investe, primeiro faz alguma coisa que te dê uma rentabilidade mensal para depois, com o resultado disso, você comprar algo, né? Eu acho interessante nisso que você falou, Marcelo, porque eu acho que meu pai... porque são diferentes gerações. Então, meu pai tem uma visão, minha mãe também tem outra. Mas eles sempre falaram, você tem que comprar sua casa. Compra sua casa. Mas eu sempre ficava pensando, pelo exemplo, sim, do meu pai. Embora a parcela seja, quando ele comprou nossa casa, muito tempo atrás, a parcela é bem baixa, mas eu ficava pensando assim, nossa, mas se eu comprar minha casa, quando eu terminar de pagar, aí eu vou comprar outra casa, aí vai demorar 20, 30 anos para terminar de pagar para ir para outra casa. E o autor fala isso, que muitas vezes a casa é um passivo, não um ativo. E eu concordo, assim, pelo menos vendo com o autor. Eu penso assim, que se fosse para eu sair de casa, eu acho muito mais fácil eu alugar, depois eu saio e alugo outro, porque, assim, pelo menos na minha situação atual, eu acho mais fácil eu alugar, porque eu não tenho condição de comprar uma casa, ao invés de ficar pagando em uma coisa que me impressionou muito foi um dia, e quebrou essa minha crença de comprar coisas. Um dia eu fui visitar um cliente no Alphaville aqui em Goiânia, e aí o cliente morando numa mansão imensa e tudo mais. E aí eu perguntei a ele, né, se ele tinha acabado de comprar, porque era novinha a casa. Ele, não, eu acabei de alugar. Eu disse, como é que a pessoa aluga uma casa no Alphaville, né? E aí ele tava pagando 10 mil por mês. E aí eu fiquei impressionado. Eu disse, como assim você está pagando 10 mil aqui nessa casa? Ele, estou pagando, eu prefiro pagar 10 mil de aluguel do que comprar. E aí muita gente iria pensar o quê? Não, mas 10 mil de aluguel, você estava pagando a prestação. É o que eu já ouvi 1 milhão de vezes das pessoas. Você estava pagando a prestação, mas ao invés de pagar a prestação, 10 mil por mês, o valor da casa ele tem investido. E com o valor da casa investido, vamos dizer, por exemplo, que você tem um investimento de, sei lá, uma casa numa Alphaville ali, 5 milhões de reais. Se você tem 5 milhões de reais em um investimento bom, que te dê uma boa receita, você vai tirar mais do que 10 mil reais por mês fácil. Ou seja, ele está pegando o dinheiro que seria da casa, está investido, você está tendo ali um retorno, sei lá, de
30, 20 mil reais por mês e o aluguel de menos. Ele está tendo ainda a receita a mais para poder pagar as reformas dos móveis, etc. Né? Que é uma coisa que, para muita gente, é inviável. Não, primeiro eu tenho que ter a minha coisa, porque é segurança. Né? E essa sensação de segurança, pelo menos segundo o livro, não estou dizendo que é certo ou errado, a gente está fazendo análise da obra. Né? Ele fala que essa sensação ela é conduzida por medo e por... qual é a outra expressão que ele usa? São dois sentimentos, né? Medo e outro, né? Outro sentimento negativo. Então, esses sentimentos negativos te fazem buscar segurança, buscar estabilidade e tomar decisões erradas. Totalmente. É o que eu via, praticamente assim, por 6 anos no banco. O pessoal tinha medo de sair, o pessoal tinha receio, porque, de certa maneira, meu maior medo é acomodar em algo. Sempre foi. De você, tipo assim, chegar pronto, sabe? No banco eu via muito isso, criava raízes. Então é uma ideia que o autor coloca justamente o contrário. Ele fala que é bom você experimentar várias coisas para você pegar aprendizado nisso e investir em você mesmo. Ele falou que, eu estava conversando aqui com o Marcelo mais cedo, ele foi da Marinha do Vietnã, depois ele trabalhou numa Xerox, ele trabalhou lá na fábrica do pai rico dele e mais em outro lugar que eu não lembro. Em cada um desses lugares, ele fazia a própria história dele, aumentava o ativo e saía. Fazia a história dele, aumentava o ativo e saía. Então, eu acho que a ideia principal é essa, ir na contramão do pessoal. E isso eu vejo bastante, porque eu estava até analisando. A gente fez um webinar ontem de histórias que inspiram. Aí eu perguntei para o Guilherme, para o Marcelo e para a Luciana, que na quarentena eu estava pensando bastante nisso de concurso, não sei. Talvez para aumentar o ativo. E é interessante porque o Guilherme ele falou para mim, você pensa em ficar com o mesmo salário por muito tempo? Eu falei, não é para mim, né? Eu falei, então acho que para você é o privado, não é o público. Então faz todo sentido. E é bem interessante isso que, basicamente, quando eu entrei no instituto, eu falei para o Marcílio, que eu fiquei no banco e tudo mais, ele falou, não, pessoas na sua idade ficam no máximo de 2 a 3 anos num lugar igual ao banco, não consegue ficar. Porque tem a mentalidade diferente e as pessoas que são mais velhas ficam para trás e eles acham normal. Então, basicamente isso, que ele traz dentro do capítulo 2, que ele fala desse ativo do passivo, e eu concordo muito nessa ideia, pelo menos hoje eu concordo muito que casa é passivo. Eu acho que eu não consigo concordar assim que talvez realmente seja um investimento, mas para mim, eu acho que se fosse para mim mesmo hoje, sair de casa, eu preferia pegar um aluguel do que casa própria. Entrando no capítulo 3, que é dentro do método dele, ele fala do cuide dos seus negócios, ele falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que o McDonald's, o cara que inventou o McDonald's, ele não vende hambúrguer. Na verdade, ele cuida dos negócios dele por imóvel. E faz muito sentido isso, muito sentido. Como que o cara pode ganhar mais dinheiro em cima com um imóvel do que o McDonald's. Eu vejo aqui em Goiânia, por exemplo. Ele falou lá na Times Square. Acabaram de abrir um McDonald's, eu acho que é na praça, eu não sei, é numa praça bem famosa aqui de Goiânia. Vale a pena aí para vocês entenderem um pouquinho mais a história, o filme, né? Para quem não conhece o filme Fome de Poder, conta essa história de que o dono da McDonald's, ele, na verdade, ele pegou 2 pessoas que faziam hambúrguer, pegou o know-how e ele começou a criar filiais. E aí as filiais começaram a falhar. E aí, qual foi o negócio dele? Ele passou a comprar os imóveis onde as filiais iam funcionar. E quando a filial não funcionava do jeito que ele queria, ele tirava e mudava a pessoa que estava na filial. E foi assim que ele dominou, né? Então, ele foi um chefe de negócio, não um chefe de hambúrguer, né? É muito engraçado isso. Você vê... igual eu falo, eu tava na contramão. Quando você começa a abrir a mente, ver como que funciona mesmo, você vê que o mundo é bem maior. Explica porque poucas pessoas realmente têm dinheiro, porque eles sacam da coisa. E dentro disso, desse capítulo, ele fala que é bom ter um olhar amplo para o negócio, você não trabalhar só naquilo, é bom você trabalhar maior os seus ativos. Teve uma coisa muito, muito assim, impactante que eu li, que marca assim, praticamente minha vida, daqui de casa também, da minha família, que fala assim que compra de luxo é algo merecido. E para mim faz muito sentido. Por quê? Porque ele fala assim, por exemplo, a mulher dele queria uma Mercedes. E ele fala assim que muitas pessoas compram Mercedes parcelado 50 mil vezes para ter esse luxo para ele. Mas você fala que quando você troca, na verdade, quando você trabalha, conquista para comprar essa Mercedes, talvez em uma só vez, e quita,
é bem melhor, porque você vai estar comprando luxo como algo merecido. E isso eu vi muito comigo quando eu trabalhava no banco. Todo ano eu trocava de iPhone. Então eu parcelava até o outro ano, até eu trocar de iPhone. Então é algo que você meio que vê que você não estava trabalhando para conseguir o luxo merecido, mas sim o contrário. Eu mereço o luxo, não o luxo que está sendo merecido. Isso faz muito sentido, porque eu estava até pensando aqui. Lançar o PlayStation 5 daqui um dia, meu Deus do céu, já tem que vender ele, já vou parcelar, tem que ver quanto que fica a parcela. E é totalmente diferente. Por quê? Porque você tem que fazer do luxo como algo merecido. Para mim fez muito sentido. Esse livro é libertador, assim, abriu a minha mente para muita coisa. E aí isso tem a segunda lição do livro, né, que é possibilitar a proficiência financeira, ou seja, estudar sobre finanças. É importante você estudar sobre isso, estudar sobre os melhores investimentos, ver quais são os perfis, se o seu perfil é conservador, se é ousado, se é intermediário, e analisar quais são os melhores investimentos para se fazer tendo dinheiro ou economizando dinheiro. É importante isso, né? E o importante, gente, por já ter trabalhado no banco, eu acho assim, toda a minha vida, os 6 anos que eu trabalhei, eu acho que eu conheci um cliente que sabia. O restante, a gente que definia para o cliente. E a gente define o que o banco quer e não o que a pessoa queria, sabe? Então, por exemplo, o banco falava, você tem meta de fazer tal investimento. A gente indicava esse investimento para a pessoa. Talvez não seja aquele que seja o perfil dela, mas porque o banco queria. Então, quando você tem uma noção de qual que é o seu perfil e trabalha para isso, é outra visão totalmente diferente. Aí que você começa a ganhar dinheiro. Qual o banco? Isso eu sempre, gente, a folha assim do banco, eu falo assim, na agência que eu trabalhava, que é o reflexo das outras, 70% é o pessoal que recebe um salário mínimo e meio ou um salário mínimo. E é todo dia abrindo conta, 5 a 6 contas abrindo, que é esse pessoal. E o banco fala, você tem que vender previdência privada e capitalização. E a gente vendia esse produto, o pessoal pensava, nossa, é bom que eu invisto tal coisa. Mas se você for parar para pensar, talvez ele não é o seu perfil, mesmo você ganhando pouco. E eu acho que faz todo sentido essa ideia da alfabetização financeira que ele trabalha, que casa muito com o que eu vivi. Um trecho do livro, ele pergunta assim, a riqueza é a capacidade de uma pessoa sobreviver pelos dias que virão, ou se parar de trabalhar hoje, por quanto tempo poderia sobreviver? É a pergunta que ele faz, né? Então, assim, se você parasse de trabalhar hoje, o que você construiu até aqui? Essa é a pergunta. Então, você tem feitos mais ativos ou mais passivos e como controlar isso, né? E aí entra a terceira que eu estou procurando aqui, a terceira lição que tem a ver com isso. Cuide de seus negócios? Cuide dos seus negócios, exatamente. É a terceira? É a terceira. Cuide dos seus negócios. Cuide dos seus negócios. Então, cuidar com esmero, né? Ou como a gente falou ontem no webinar, com kodawari, né? Com esmero nos pequenos detalhes. Eu acho interessante que ele fala muito isso no livro. O problema das pessoas pobres, as pessoas que não têm dinheiro para parar de trabalhar até o resto da vida, é o imediatismo. Então, eu estava lendo o livro e eu ficava pensando, meu Deus do céu, tem 24 anos, ele começou com 9 anos de idade, ele está muito na minha frente, eu fico pensando nisso, sabe? Mas é o que ele fala, independente de qual idade que você seja, toda hora é hora de começar. E dentro desse do cuide dos seus negócios, é algo que me impactou muito. Que ele fala que dentro do ativo é bom você ter o seu emprego, mas as suas qualificações. Por exemplo, na próprio webinar que a gente fez ontem, o Guilherme, o Luciano, o próprio Marcelo também, eles são master coach, sabe? Eles podem fazer sessão de coach aí e pegar um dinheiro a mais por mês, sabe? Então, oportunidade sempre tem. E é bom a gente parar de reclamar igual o pai pobre e a gente começar a ver tudo como oportunidade igual o pai rico. Isso dentro do capítulo 3. O capítulo 4, ele fala basicamente como são as leis americanas, ele fala da sociedade anônima e como os impostos foram criados. Então, ele tem um olhar mais norte-americano. Então, eu quis pegar assim, basicamente aqui na live, duas coisas, no webinar, duas coisas que ele falou que fazem sentido. É você buscar estudo sobre dinheiro nas leis e na contabilidade. Se você quiser ter assim, um ativo bem melhor, você tem que conhecer tanto a lei quanto como funciona o dinheiro e a contabilidade. Isso faz muito sentido. Dentro do próprio direito tributário, eu que fiz direito, eu fiz 1 ano de economia, eu vi muito isso na parte da contabilidade, você saber o que é ativo, você saber o que é passivo.
para você entender como funciona o dinheiro, ao invés de deixar as pessoas tentarem enfiar isso na sua cabeça. Gente, é basicamente isso. O banco tenta enfiar na sua cabeça o que é dinheiro e é totalmente errado, porque ele está vendo pro lado dele, não o seu. E uma coisa que ele fala que é verdade é que não tem para onde correr. Pessoas físicas pagam muito mais impostos do que pessoa jurídica. Então, um planejamento tributário, um planejamento daquilo que você está fazendo, principalmente se você está montando o seu principal negócio, é evidente, né? Por exemplo, dar aula hoje em dia, a maior parte dos professores tem uma PJ porque não tem condições de pagar todos os tributos em cima de salário, né? Se imaginar, a maior parte dos diretores de grandes empresas são diretores pejotizados. Né? Eu tenho um colega lá de uma rádio lá de Recife que acabou de ser demitido, inclusive, ele estava conversando, sempre foi PJ. Por quê? Ele tirava lá um salário alto, mas o salário era alto porque a empresa conseguia economizar de tributo para pagar ele porque ele era PJ. Então, por exemplo, na medida em que um empregador paga a um empregado, sei lá, 10% de imposto para o empregado, tipo de INSS, ele está pagando mais 20%, que é o lado do empregador. Está dando 30% do salário a mais só para o Estado, entendeu? E isso muitas vezes inviabiliza um aumento salarial, inviabiliza a oportunidade de ganho, né? E a pejotização acaba dando essa oportunidade, apesar das contestações que existem em relação a garantias sociais que são atribuídas quando é pessoa física ou não. Continua, Everton. Tem uma parte do livro, eu queria só pedir que você falasse um pouco, que ele faz uma citação de Alvin Toffler, que ele fala dessa forma: os iletrados do século XXI não serão os que não leem ou escrevem, mas os que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Qual que é o pensamento de vocês sobre isso? Pô, essa frase é muito massa, cara. É a maior verdade. Eu tenho dito isso no Instagram o tempo todo. Essa sociedade contemporânea é uma sociedade de adaptação. É você aprender rápido, é você pegar rápido, é você poder escolher rapidamente. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão saindo na frente de 1 milhão de pessoas. As pessoas, elas não estão buscando conhecimento, elas estão paralisadas, elas estão estagnizadas. Agora, em quarentena, tem um monte de gente em cima do sofá, gente. Tem gente no meu Instagram que eu só vejo bebendo. Eu nunca vi a pessoa aguentar tanto beber. Eu acho que o fígado já está caindo. Né? Porque bebe todo santo dia. Eu disse, meu Deus do céu, como é que aguenta, né? Enfim, as pessoas elas têm que se adaptar rapidamente. E principalmente ter humildade de recuar quando está errado. Esse livro ele traz reflexões que, se você não for uma pessoa de mente aberta, você não consegue recuar. Você diz, não, meu pai está certo, é isso mesmo e tal. Para de ler o primeiro capítulo. Isso. E eu vejo assim, tem muita coisa que eu concordo e eu recuei em pensamentos meus, mas tem coisas que eu não concordo. Então, assim, você vai ter o que você concorda, o que você não concorda, mas o ponto importante é um processo de adaptação e mudança permanente. Porque se o mundo está em mudança e você para, você fica para trás. O mundo está em mudança, você tem que estar em mudança também. Né? Pô, essa frase foi muito massa. Muito boa lembrança, Lucas. Creio eu, Lucas, ele falou isso no capítulo 5, que ele fala que hoje quem ganha dinheiro é quem tem informação. Ou seja, é quando você tem o novo na hora certa, no momento certo, que você pode vender o produto certo. Então, igual eu falei, cada época é uma época diferente, pensamento diferente. Igual no banco, eu saí com 23 anos, 22, 23 anos, porque já não era mais algo para mim. Você tem que estar disposto a sempre estar a pegar o novo. E não envelhecer no que é antigo e deixar que isso crie raiz. Que realmente o que você ganha hoje é com o novo. A Tati falou, ele diz algo sobre quem serão os novos milionários, que serão os donos da informação. Perfeito, né? Porque a gente viveu uma mudança aí, secular, uma mudança que a gente saiu de uma revolução industrial para uma revolução da informação. Vale muito a pena, depois vocês olharem, um livro do autor Manuel Castells. Eu sempre indico o poder da comunicação dele, mas tem outro, que é uma trilogia. Eu vou lembrar agora o nome. Você ia falar alguma coisa, Tati? Pode falar. Marcílio, ele fala o tempo inteiro, para mim foi muito presente, ele falando de pagar o preço. Tem que estar disposto. Fala o tempo inteiro, você tem que pagar o preço para ser quem você quer ser, e você diz muito isso. E pagar o preço, igual o Everton pagou, não é fácil. Não é. O livro que eu tinha falado é do Manuel Castells, que é um filósofo espanhol, Sociedade em Rede. Aí ele tem a trilogia, são 3 volumes. Aí tem um que fala sobre a informação, vale muito a pena ler. E o que você falou é total verdade, Tati, é pagar o preço da batalha, da luta, da adaptação,
que tem a ver com o que o Lucas falou. Se o cara está parado nesse momento, se você está estagnado, se você não está em processo de adaptação constante e mudança, você não vai conseguir acompanhar o mundo. São tantos livros, tantas obras, tantos artigos, tanta informação, que a pessoa que ela está paralisada, ela não acompanha nada, né? Sabe o que eu achei engraçado? Que a gente tem um case de um dia atrás. Eu acompanhei nas redes sociais que aquele âncora do jornal aqui, a Anguera de Goiânia, ele pediu demissão, ele saiu. É o Matheus Ribeiro. Ninguém esperava isso, né, cara? Eu fui ler porque ele saiu, além de ter conflitos e tudo mais, ele falou assim que quer apostar no novo, que é a agência de publicidade dele, e que na internet ele está rendendo mais do que na TV Anguera. Na TV Anguera ele ganhava R$3.900. Porque tinha gente que fazia o mesmo trabalho que ele ganhava... A proposta de redução salarial dele é que foi para 3.500. Ele ganhava mais do que isso. A TV propôs pagar agora, durante esse período, 3.500. Né? Foi isso. Tá. Mas, de qualquer maneira, é muito baixo. O cara, ele aumentou a audiência, foi pro Jornal Nacional, ele é o cara que tem maior de seguidores no Instagram da TV Anguera, e ser tratado assim praticamente como isso, sabe? Mas eu acho que a ideia central mesmo que eu queria trazer do case dele é que ele realmente buscou um novo e é hora de arriscar, é hora de pagar o preço. O que ele fez foi exatamente o que tem no livro. Ele, ao invés de ficar lá dentro reclamando, ele disse, não, deu minha hora, vou seguir meu... Quando você está em uma organização onde você não se sente bem, você só tem duas opções. Ou você tenta mudar essa organização, se ela te der brecha, ou você sai. Né? Mas ficar se sentindo mal em um processo de reclamar e tudo mais, você vai passar mal. E aí entra a sexta lição, que tem a ver com o que o Lucas falou. Né? A sexta lição, trabalhe para aprender, não por dinheiro. Né, Everton? Você pode comentar. Só para emendar o que você falou, em um dos momentos, como foi um processo para sair do banco, eu conheci o Marcílio, acho que pouco tempo antes, quando eu estava tendo esse processo, ele falava uma coisa que era muito importante para mim, que é, se você tiver errado, quer dizer, como que era que você falava assim, se você tiver errado, você que saia. E era o que eu falava no banco. Se você está em um lugar que você não se sente bem, o errado não é o lugar, é você. Eu sempre disse isso aí. É isso aí. E eu pensava, sabe? Eu falava no banco, nossa, mas eu não concordo com isso. É só você que não concorda, Everton. Não, se eu sou errado, então vamos embora. Não vou ficar aqui. E algo que me marcou muito, que eu sempre vi o que era errado, e eu falava que era errado, mas eu era errado, então eu vou embora. Mas era só para emendar isso mesmo que você falou, que essa frase me marcou muito. E o sexto, que é trabalho para aprender. Que ele fala uma coisa que a gente trabalha muito, que é multidisciplinariedade. Que é, ou seja, você aprender de tudo um pouco. Isso é o diferencial. Isso eu vejo muito, gente, principalmente na área do direito. Tá falando com o Marcílio. Que dentro da área do direito, hoje eu sou muito descrençado, porque eu vejo que alguma parte do direito trabalha muito com a vaidade, tem que ser político e tem que ficar... Eu não gosto disso, nunca gostei. E eu acho engraçado que tem um profissional fera pra caramba, eu admiro muito, que o Marcílio fez um webinar com ele, técnica de negociação, que é Renan Martins. Para mim, ele é assim, uma exceção, nossa, maluca do direito, que é um cara que é advogado, tem mestrado e tem um monte de especialização, e ele busca no novo para aderir ao direito um novo, que é acordo. E ele já leu vários livros aí de técnicas de acordo, e o cara que pensa diferente é o que está ganhando dinheiro. Porque se você ficar nessa ideia do direito que sempre tem que ir no litigioso, sempre tem que trabalhar para ir no judiciário, aprender a fazer peça, você está errado. Você tem que ir atrás, você tem que fazer acordo. Quando o Marcílio trouxe ele na pós, eu falei, gente, esse cara não existe. Acho que, igual o Marcílio, o próprio Marcílio, o Renan, tem vários professores que vêm na pós, que buscam essa multidisciplinariedade. O Renan, para mim, é um case, assim, totalmente distinto. Sem contar, né, que para você ser um bom advogado, você tem que ser um bom empresário. Então, totalmente. É conhecimento interdisciplinar que exige de você um processo de aprendizado continuado. Né? Então, conhecer um pouquinho sobre administração, sobre gestão de equipe. Qualquer negócio, gente, exige esse conhecimento que tem aqui, porque você vai ter que superar o obstáculo. E aí entra a sétima lição do livro, né? Supere obstáculos. Para que você possa... crescer, para que você possa se adaptar dentro desse processo, você tem que olhar o obstáculo e não parar na frente dele, mas sim encontrar uma solução para isso, encontrar uma saída, como por exemplo, tinha falado, né? Se você está num lugar ruim, o problema é você, se você acha ruim, ou você tenta mudar se houver abertura, ou você sai. Então esse processo de adaptação é um processo de superar obstáculos para que você possa crescer, né? Tanto é que ele fala aqui, eu achei muito legal esse ensinamento, que as 5 principais razões pelas quais as pessoas não desenvolvem fluxo de caixa são
Medo, por exemplo, de não dar certo, ceticismo, achar que as coisas não servem para nada, preguiça, maus hábitos e arrogância. Esses 5, cara, isso aqui foi a maior realidade que eu vejo. Você vê uma pessoa que ela não consegue crescer, é por conta desses 5. Medo de arriscar, ceticismo porque acha que nada existe, porque tudo é mentira, é uma preguiça, não quer fazer nada, acha que tudo vai cair do céu, maus hábitos, acorda tarde, dorme de tal jeito e é farra e não sei o que e tal. Arrogância, acha que tá certo em tudo. Pô, isso aqui pra mim, assim, é como se você pegasse todo o lixo, né, e colocasse em uma lista. Então, as pessoas que não superam obstáculos são porque ficam presas nesse aqui, né? É interessante perceber isso. Cara, eu fiquei bastante entusiasmado com isso para que eu identifique quando eu praticar algo de errado como isso aqui. Eu acho uma coisa interessante no que o Everton falou também, na época que ele saiu do banco, é que para você fazer isso, para você sair, que nem você viu que você estava, de certa forma, desconfortável com aquilo, mas você também teve um pensamento de agir para isso. E esses dias eu escutei uma frase falando que o pensamento do pobre é que ele tem que reagir às situações que acontecem, e o pensamento do rico é que age, né? Ou seja, não adianta nada eu pensar que eu estou errado e que eu não estou confortável naquilo e sair sem ter um plano de ação, né? Porque senão, o que vai acontecer? Eu vou afundar na minha própria miséria. Então, acho importante destacar isso, que é importante a gente ter um pensamento de ação e não de reação, porque simplesmente reagir à situação, sair sem um plano, não vai adiantar de nada. Tem que ter planejamento. Você falou, Lucas, faz muito sentido que eu vivi, que eu vi outros amigos vivendo. Por quê? Porque quando eu saí do banco, eu já estava encaminhado com o Marcílio. Em outubro, o Marcílio já tinha me puxado, eu saí do banco em dezembro. Então, já tinha algo encaminhado. Eu vi com outro amigo, ele pediu conta ano passado. E ele tem uma franquia e saiu só com a franquia, sabe? Ele não sabe o que vai dar certo, o que vai dar errado. Ele tá com o valor da FGTS que é altíssimo, seguro-desemprego, mas de qualquer maneira o dinheiro acaba. Eu vejo muito isso que é na preparação. E eu gosto de falar muito isso, ainda mais nos nossos treinamentos, que eu falo, pessoal, gente, isso que a gente passa, medição de vida, eu venho aqui passar para vocês, mas não é para você tomar decisão agora e sair correndo. Pelo contrário, você tem que pensar, refletir o que você vai fazer depois. Tem como você pedir para sair do seu emprego, sendo que você não tem alguma outra coisa em vista. Você tem que preparar, principalmente financeiro. Eu trabalhei por 1 ano, fiz, igual eu falei para o Marcílio, caso não desse certo para contratar tudo mais, eu poderia ficar 1 ano parado. Porque eu tinha feito esse capital de 1 ano, porque se não der certo com o Marcílio, eu ia procurar outro lugar, mas graças a Deus deu certo. Então, você tem que estar preparado para o que é certo e para o que é incerto. E o autor trabalha muito isso, para você ter esse plano de ação. E no penúltimo capítulo, o último, na verdade, é bem pequeno, ele traz 10 passos para ajudar ele na jornada dele. Eu achei muito interessante esse ensina e receberás. Que ele fala da doação e tudo mais. Mas eu acho que a principal ideia que tem isso é o próprio pai rico, que traduz o livro. O pai rico ensinou ele e ele acaba que recebeu tudo em dobro. Então, acho que o segredo, além do sucesso, é você passar o que te ajudou, passar isso para outra pessoa. Igual a gente faz aqui no Clube do Livro. A gente pega algum livro, vê o que teve de algo de importante e passa para outra pessoa. Eu acho que o conhecimento desperdiçado é aquele que fica com você. Então, você sempre tem que repassar o conhecimento, que é o que o autor fez e acho que mudou muito a minha vida, porque eu vi que eu estava no efeito manada, eu estava correndo igual um rato. Sendo que o caminho é totalmente diferente. E aí entra, inclusive, quando ele fala sobre movimentar-se, né? Movimente-se. Se mexa, não fique parado. Tem gente que lá no coach a gente fala muito TBC, né? Tira a bunda da cadeira, vai atrás, lute pelos seus sonhos e haja, né? O problema todo são as pessoas que se paralisam por reclamação, que eu vejo muito isso na atualidade. É tipo assim, eu encontro a barreira, eu reclamo, mas eu não busco uma solução. Eu encontro um problema, eu reclamo, eu não vou atrás de encontrar uma estratégia alternativa. Eu encontro um problema e todo mundo é o culpado, menos eu. E isso é uma falta de senso de responsabilidade, né? O livro trabalha muito bem isso, como você deve buscar se responsabilizar pelos seus próprios atos. Eu não acredito, e aí é uma crítica pessoal que eu vejo, que é assim, eu não acredito que todo mundo tenha as mesmas condições. Eu, de fato, não acredito nisso que muita gente fala, né? Hoje eu vi uma propaganda também, uma pessoa fazendo lá um history, né? Falando, estamos no mesmo barco. Eu não sei se estamos no mesmo barco, sabe? Não sei se todo mundo está na mesma condição.
De fato, não acredito que todo mundo tenha as mesmas oportunidades. Tem gente que nasce, e eu posso até compartilhar com vocês, hoje eu encontrei um teste social muito massa falando sobre isso, científico, né? As pessoas nascem com maior ou menor prevalência, com maior ou menor oportunidade, com maior ou menor estigma social. Então, eu realmente não acredito que todo mundo tenha a mesma oportunidade, mas eu acho que todo mundo tem a mesma capacidade de agir. Ou seja, decidir agir. Não significa que você vai ter a mesma oportunidade ao agir, mas tem a possibilidade de decidir, pelo menos agir, de fazer algo. Assim como pessoas muito pobres saíram da pobreza e foram para a riqueza extrema, e aqui eu posso citar várias pessoas, como, por exemplo, o próprio Silvio Santos, que é uma figura nacional. Assim como teve gente assim, tem gente do processo inverso, que era muito rico e quebrou completamente. O ponto principal é compreender que, embora nós estejamos em barcos diferentes, em momentos diferentes, em oportunidades diferentes, todos nós podemos agir hoje para poder passar a construir uma história. A história não vai ser igual, porque somos diferentes, né? Se fosse todo mundo igual, a vida não teria graça. Somos diferentes, mas nós temos a mesma capacidade de começar a tomar algumas atitudes e não ficar paralisados em depressão, em tristeza, ansiedade. Então, eu acho que o grande ensinamento que ele tenta provocar é isso, embora eu tenha algumas críticas aí em relação a essa estigmatização de chamar pobre, rico, pai rico. O que ele está querendo dizer para uma pessoa que não viu ou não entendeu direito um pensamento que leva à pobreza ou um pensamento que leva à riqueza. Mas isso não significa que o pai seja pobre ou rico, até porque ele fala claramente que o pai dele era instruído, né, pagava as contas, só não era milionário. Então, assim, não era pobre, né? Mas o pensamento era pobre. Eu acho interessante, Marcelo, só para fazer um gancho do que você falou, que o autor fala isso, que é o quanto você consegue aguentar apanhar da vida. Isso eu vi muito. Tem alguma frase, eu acho que foi do último filme do Rock que teve, que falou assim, não importa o quanto que a vida te bate, você tem que ter condição de levantar. Então, eu acho que a ideia principal que traz no livro, mesmo você, nessa estigmação dele, sendo rico, pobre, independente, você tem que saber levantar. Você tem que ter a força de levantar, de falar, assumir quando está errado, de estar disposto a arriscar e levantar. Porque, gente, a vida sempre vai bater. Isso é independente. Quer que você esteja no concurso público, quer você esteja em qualquer lugar. A vida vai bater. Então, você tem que estar disposto a levantar, aprender e fazer diferente. Massa. Show de bola. E aí, qual vai ser o próximo livro, gente? Alguém tem alguma sugestão? A Andressa hoje não está aqui, né? Mas ela veio, mas ela tinha falado da Tríade do Tempo. Qual é a outra opção que a gente tem? Só a Tríade do Tempo? Se vocês quiserem recomendar, Valesca e Nayara, vocês que sabem, Jéssica também. Vou falar. Algum livro. Só tem que ter o PDF. A Tríade do Tempo conseguiu o PDF? Eu consegui. Então pode ser ele, qualquer coisa. A gente Acho que a Nayara ia falar. Posso falar? Pode falar. Pode. Eu terminei um livro hoje. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu terminei um livro hoje, é porque eu comecei agora, né? Eu percebi que eu sou novata. Eu terminei um livro hoje, chama Segredos da Mente Milionária. Tem algumas ideias parecidas com o Pai Pobre. A gente tem ele em PDF, Marcinho. Tem? Eu tenho em PDF também, se vocês quiserem. Ótimo. Compartilhar. Mas pode ser depois desse que a outra pessoa sugeriu, porque é bem parecido algumas ideias com o Pai Rico e Pai Pobre. É verdade, tem muito a ver, porque quando ele fala sobre o segredo da mente milionária, ele está falando sobre isso, sobre na verdade, ele fala sobre isso, a mentalidade. No dia que vou falar, eu falo do fechou. Do livro. Ele fala sobre como ter a consciência, vamos dizer, e a mentalidade abundante, e você eliminar todas essas crenças, né? Que um pouco do Pai Rico e Pai Pobre fala mesmo. Eu gostei muito, muito, muito. Mudou muito a minha mente também. Dos dois. Maravilha. Pai Rico, Pai Pobre e Segredos da Mente Milionária. Então vamos nessa? Segredos da Mente Milionária? Esse agora, porque eu ia falar se é a Tríade depois desse. Segredos da Mente Milionária. Ou senão você quer trocar? Decide aí. Vocês sabem. Vocês que mandam. Decide aí, Marcinho. Porque é bem parecido. Eu não sei se... Para manter a linha, vamos colocar os Segredos da Mente Milionária, porque fica na mesma linha, né? E aí a gente passa... E aí a gente compara, né? Isso, para poder comparar os dois livros.
Show de bola. Vamos deixar ele. Ele tem quantas páginas, Nayara? Ele é pequeno. Ele Tem. É pequeno. Ah, ele é pequenininho. Tem 173. Ah, rapidinho. Dá pra ler em 2 dias. Mas ler rapidinho. Fechou. Então vai ser combinadíssimo. Então, acho que foi bom. 1 hora aí de duração. É ótimo. A gente toda vez vai fazendo isso, a gente vai aprofundando mais. Se vocês quiserem convidar também outras pessoas para participarem, fiquem à vontade. Beleza? Tá, eu tô com uma dúvida. Tô com uma dúvida. Assim, eu nunca participei do Clube do Livro, etc. Para falar do livro, a gente tem que falar do problema central? Isso? Tem alguma regra para eu falar do livro? Ou posso falar... Tem regra do seu jeito mesmo. A única coisa que seria interessante de fazer para a gente seguir um padrão era apresentar o autor no começo. Por exemplo, Avi, que eu conheço esse livro dele, mas eu não sei onde ele foi formado, entendeu? Era legal a gente ver isso. Onde é que ele foi formado, qual livro a mais ele tem, só para a gente poder ter uma noção. Por exemplo, esse livro do Robert aí, o Fake, eu vou contar ele. Nossa. Então é legal só ter uma primeira introdução sobre o autor, mas o resto, assim, à vontade. Beleza. Tá bom? Então, beleza. Fechou. Foi ótimo. Obrigado, pessoal. Fico muito honrado de passar essas quintas-feiras com vocês. Um beijão. Até mais. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.